Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar mais 3 capítulos de 2 Crônicas. Capítulo 16, 17, 18 é a nossa leitura hoje. Capítulo 16, ele começa falando sobre o fim do reinado do rei Asa. Você percebe que aqui em 2 Crônicas há dedicado basicamente 3 capítulos para falar de Asa. Ele começou fazendo uma grande reforma, ele começa a ser até mesmo radical com a sua própria mãe, que estava no caminho de idolatria. Agora, o capítulo 16 vai falar dos últimos anos de Asa. Eu gosto muito desse personagem, porque ele mostra alguém que começou muito bem, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, confiando ao Senhor, fazendo uma reforma. Mas quando chegamos no capítulo 16, do verso 1 ao verso 6, nós vamos ver que no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, começou a fortificar Ramá para impedir o acesso a Judá. Asa vai responder formando uma aliança com Ben-Hadad de Arã, que ataca a cidade israelitas e força Baasa a cessar sua construção. Então você já perceber que no final desse reinado, esse rei já começa a enfrentar alguns desafios. Isso é natural, a nossa vida é marcada por desafios. Nós temos um tempo de paz vai fortalecer, vai crescer, vem os momentos difíceis. Quando nós chegamos do verso 7 ao verso 10 do capítulo 16, nós vamos ver que Anani, o vidente, ele vai repreender o rei Asa. E se você continuar lendo o capítulo 16, o rei não vai gostar da repreensão do profeta. Aqui eu quero abrir uma observação. O profeta não é aquele que profetiza só coisa boa, mas é aquele, e Paulo fala do caráter da profecia. Ela tem esse poder de confronto, ela tem esse poder. A profecia tem esse poder. E aí ele vai repreender Asa por depender da ajuda de Arã, em vez de confiar no Senhor. E aí Asa fica irritado ao ponto de mandar prender o profeta. E o texto bíblico vai dizer que ele vai oprimir algumas pessoas. Asa é esse exemplo de alguém que começou muito bem, mas não termina tão bem. A Bíblia vai dizer que o importante não é começar bem, mas é terminar. Salomão vai dizer, o término, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Nós temos que nos esforçar não só para começar bem. É claro que quando eu começo bem, eu tenho uma chance de terminar bem. Mas eu preciso, durante toda a minha caminhada, quem está em pé, cuide-se para que não caia, aquele que perseverar até o fim. E essa é a mensagem bíblica, que eu termine e termine bem. Asa não vai terminar muito bem. E aí do verso 11 ao verso 14, onde termina o capítulo 16, nós encontramos aqui Asa vai sofrer de uma doença grave nos pés, mas busca ajuda apenas dos médicos e não do Senhor. Ele morre 2 anos depois dessa doença. Então você vê, no momento de uma batalha, ele busca uma aliança e não o Senhor. No momento de uma doença, ele busca os médicos e não o Senhor. Pastor, quando eu estiver doente, é errado buscar um médico? De maneira nenhuma. Você deve buscar um médico. Deve buscar um médico. Buscar um médico não quer dizer que você não tenha fé em Deus. O que a Bíblia está dizendo é que ele depositou 100% da sua confiança apenas dos médicos. Eu vou buscar um médico, vou seguir toda a orientação do médico. Escute isso. Siga a orientação do médico. Se ele receitou um remédio, irmão, siga a orientação do médico. Ok? Mas seguir a orientação do médico não quer dizer que eu não tenha fé. Então ele poderia ter seguido as orientações do médico, mas poderia ter buscado a Deus em oração, pedido Deus para curar. O que a Bíblia está nos mostrando é que em nenhum momento ele foi até Deus. Se você está lutando com uma enfermidade, obedeça às diretrizes dos médicos. Confie naquilo que está sendo feito para você, mas deposite também a sua fé em Deus. Deposite a sua fé em Deus. Então Asa é esse modelo de alguém que no final da sua vida, ele já não está mais dependendo de Deus. Então não é como começa, é como termina. Vamos para o capítulo 17. O capítulo 17 vai falar sobre o reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá é outra referência boa de rei, de alguém que confiou no Senhor. Então do verso 1 ao verso 2, a Bíblia fala de Josafá, filho de Asa, que torna-se rei de Judá,
e fortalece o seu reino contra Israel. Israel, as 10 tribos, reino do norte, e ele vai fortalecer o seu reinado contra Israel. Do verso 3 ao verso 9, o que nós encontramos? Josafá vai promover algumas reformas espirituais. Aquilo que seu pai fez, Asa, de reformar, ele vai continuar trazendo reformas espirituais. Ele vai enviar líderes, ele vai enviar levitas e sacerdotes para todo o reino para ensinar a lei do Senhor. Aqui está algo que me chama muita atenção. O verso 3, ele vai nos mostrar isso. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou a Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o seu reino. E aí, olha, verso 6, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. E o que nós vamos ver é o verso 7, né? Vai dizer assim: no terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Ben-Israel, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Aqui você vai ver algo que não é muito comum na vida dos reis de Israel. E Josafá, ele traz um ensino muito grande, porque ele está nos ensinando que não tem nada mais poderoso do que levar ensino. Ensino para as pessoas, ensino para as nossas casas. Quando eu venho aqui todos os dias estar com você explicando 3 capítulos da Bíblia, é porque eu acredito no poder do ensino. O que Josafá fez? Pegou homens, levitas, líderes, sacerdotes e enviou para ensinar a lei do Senhor por toda a cidade. Que coisa linda! Se tem algo que liberta, é o conhecimento da verdade. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas você, que está no desafio da Bíblia, você pode dizer: eu estou buscando conhecimento. Glória a Deus pela sua vida. O verso 10 ao 19, aí termina o capítulo 17. O que nós vamos encontrar? Josafá, ele desfruta de grande respeito e riqueza. Entenda isso: todas as vezes que eu busco ao Senhor, busco o seu conhecimento, eu vou colher isso. E Josafá está colhendo. Ele vai fortificar as cidades, ele vai trazer uma abundante provisão para o seu povo, para a cidade, e além de ter um exército poderoso. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Por que veio a prosperidade? Porque ele trouxe ensino, e ensino transforma. Qualquer cidade, qualquer país, qualquer cultura, se o ensino for levado ao povo, o povo prospera, o povo cresce. E Josafá nos ensina isso. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, ele traz um ensino muito grande, porque vamos ver aqui a profecia contra Acabe. Olha o que o verso 1 começa dizendo: Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se com Acabe por laços de casamento. Acabe é um rei do reino do norte das 10 tribos, um rei ímpio, um rei que desobedeceu ao Senhor, um rei que casou com Jezabel, um rei que estabeleceu dentro da nação de Israel, o que ele estabelece? Adoração a Baal. E agora Josafá, sendo abençoado por Deus, e olha como que o capítulo 18 começa: ele tinha grande riqueza e honra. Por que grande riqueza e honra? Porque Deus estava dando a ele riqueza e honra. Então ele faz uma aliança, mas ele faz uma aliança errada. Então aqui Josafá vai fazer uma aliança com Acabe, rei de Israel, para retomar Remote Gileade. E antes da batalha, Josafá insiste em buscar um conselho do Senhor, apesar das influências dos falsos profetas de Acabe. Então, verso 1 ao 27 nos mostra: cuidado com a aliança que você faz. Do verso 28 ao verso 34, nós vamos ver a despeito de um profeta verdadeiro, que é Micaías. Então, havia os profetas falsos, tome muito cuidado. Havia nos tempos de Josafá e Acabe, nos tempos de Jesus, dos apóstolos, existe hoje profetas que falam em nome de Deus sem nunca ter ouvido Deus. E esse Micaías, ele prevê um desastre. Um desastre. Josafá segue Acabe na batalha, Acabe é morto, como é profetizado, e Josafá retorna em segurança, embora repreendido por Deus por sua aliança com Acabe. Então, capítulo 18, o que nos ensina? Tome muito cuidado com a aliança que você vai fazer. Pastor, defina para mim aliança: casamento,
sociedade. Cuidado, cuidado. Faça aliança com quem ama a Deus, teme a Deus, está andando na mesma direção. Senão você vai colher um resultado de uma desobediência que muitas vezes não é sua, mas é de quem você se aliançou. Então aqui Josafá, ele nos ensina que nós não devemos fazer aliança com pessoas que não servem ao Deus que nós servimos. Então, se vai fazer uma aliança, tenha muita clareza, muita clareza, muita clareza. Senão você pode fazer uma aliança errada e colher a consequência disso. Quero abençoar sua vida. Terminamos mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui para mais 3 capítulos de 2 Crônicas. Deus te abençoe.